Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Apoio Prefeitura de Santos. Olá, bem-vindos ao Santos no Ar, um podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor de Santos e também inspirar pessoas que sonham em empreender. Eu sou a Cláudia Duarte, jornalista, e o podcast Santos no Ar tem o apoio da Prefeitura Municipal de Santos. E hoje eu estou aqui com dois convidados, modelos de empreendedorismo, né? O Mauro Samarco, que além de empresário, é também presidente da Associação Comercial de Santos, e o Danilo Abondanza, da Modal GR. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Sejam bem-vindos. Bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui, Cláudia. Mauro, você sabe que eu sempre pensei que você era advogado, né? Pois é, minha família Todo mundo imaginou isso. Você é engenheiro, né, Mauro? Mecânico. Agora, como é que foi essa sua iniciativa aí de montar uma empresa? Você também, o seu pai, né, irmãos também trabalham com essa área portuária, né? A gente tem uma história na navegação. A família, né, por esse lado jurídico, né? Então, meu pai e meus irmãos são todos advogados, uma tradição, né, de advocacia marítima, mas eu, como engenheiro, tive a oportunidade de começar a trabalhar na regulação de sinistros. Então, a gente tem uma ligação, né? São atividades independentes, mas como regulador de sinistros, a gente depende muito também do trabalho dos advogados, né? Nas defesas, quando tem uma eventual disputa. Então, no final, a família tá sempre unida. A Brasil P&I, né? Assim que fala, P&I? P&I. Ela é uma seguradora, é isso? Na verdade, a Brasil P&I é uma empresa que presta serviço ao mercado segurador de navios. Uhum. Né, os clubes de proteção e indenização, né, a sigla Protection Indemnity, são os clubes que dão suporte aos armadores, coberturas nos sinistros, que aí varia desde coisas menores, né, que pode ser uma pequena avaria de uma carga, até grandes sinistros como esse de Baltimore, que teve esse acidente com essa ponte, que é um clube de P&I que nós prestamos serviço para eles. Então, se fosse no Brasil, estaríamos atuando diretamente nesse caso. Entendi. Você está na segunda gestão na Associação Comercial? Na segunda gestão, é isso aí. Segunda e última pelo estatuto, eu acho que é o suficiente, né? Teremos a continuidade lá, tem muita gente boa lá. São 6 anos, é isso? 3 e 3? 3 e 3. E você, Danilo, como é que foi a sua história? Como é que começou a sua história no mundo do empreendedorismo? Comecei a minha carreira com tecnologia, né? Segue até hoje, né? Segue até hoje com tecnologia. Fiz faculdade em São Paulo e tive uma evolução nesse mundo da tecnologia, em empresas, consultorias, grandes empresas financeiras, e caí no mundo portuário em 2012, né? Onde eu trabalhei como consultor, onde conheci o meu atual sócio, né? Trabalhamos no Grupo Libra, o extinto Terminal 37 da Libra, e a gente viu uma oportunidade muito grande que tinha aí de trazer tecnologia e inovação para esse mercado portuário. E aí fomos discutindo, entendendo uma oportunidade disso, quando em 2015 a gente fundou a empresa em Santos. Meu sócio santista desde berço, mas nunca trabalhou aqui com tecnologia. Primeira vez foi junto comigo. E a gente começou a conversar e entendemos que faria sentido a gente ter uma empresa por conta dessa oportunidade. E a gente foi evoluindo, eu morando em São Paulo, até 2020, quando eu me mudei. E com isso, hoje, a empresa ela teve um bastante crescimento e a gente está aí com mais de 9 anos de caminhada. Você falou desse crescimento, dessa trajetória aí de sucesso, e para uma empresa crescer, é preciso inovar, né? Você acha que inovação é sinônimo de investimento ou você pode inovar sem gastar muito dinheiro? A inovação ela não tem nenhuma relação com dinheiro, né? A inovação é a forma como você se posiciona mediante ao ambiente que você está. Muito parte da forma como você enxerga os problemas, os desafios. Muita gente enxerga o problema como um problema para a pessoa e acaba tendo uma restrição, uma barreira, tentando não caminhando. Mas para o empreendedor, todo problema gera uma oportunidade. Toda insegurança gera uma oportunidade. Todo problema de mercado gera uma oportunidade. E toda oportunidade gera algo que faça sentido e gere valor. Então, a inovação ela parte muito de você resolver problemas. E os problemas eles estão sempre aí dispostos. E no Brasil, temos muitos problemas. E no mundo portuário, onde a Modal GR começou,
É uma infinidade de problemas que tem, mediante aí a carência de tecnologia e inovação que tem mediante outros segmentos. Verdade. O Mauro, o porto, né, trabalhar nessa área, portuária exige realmente um crescimento constante, né? É, a gente tem um crescimento normal aí, você vê que o Porto está sempre batendo recordes, né? Aham. Então, o Brasil aumenta a sua produção e tem a dragagem, não tem a dragagem, tem acesso, não tem acesso, a carga vai descer, vai ter que chegar aqui. É lógico que a gente tem um limite operacional para isso, Uhum. mas isso traz, então, oportunidades, traz desafios. Eu acho que isso que Santos tem de interessante, que o Danilo, a Modal GR, soube aproveitar muito bem, que é identificar as necessidades, né? E eu acho que para o empreendedor você também está atrelado, né, numa ferramenta, né, num segmento essencial hoje, né, que é a tecnologia. Então, você poder desenvolver sistemas para dar a solução para esses problemas. Então, os terminais eles precisam carregar mais carga. A Uhum. gente tem desafios que levam 10, 15 anos para você solucionar. A questão da logística terrestre é uma delas, né? Uhum. E aí você então tem ferramentas com inovação, com tecnologia, que você pode melhorar muito a sua produção, o seu operacional, né, para compensar um pouco essas questões que são a longo prazo. Entendi. Agora, muita gente tem dúvida com relação a empresas familiares, né? Você chegou a trabalhar com o seu pai, com o seu irmão ou não? Não, porque como eu optei por ir para uma área Outra área, né? técnica, Mas você né? trabalha com a Eliane, minha amiga, sua mulher. Sim. Como é que funciona isso? Vocês conseguem realmente deixar o trabalho na empresa ou não? Olha, a gente consegue. Não sei dizer se para nós funciona bem, né? Como é que é essa regra fora, né? Uhum. Mas foi uma necessidade, porque no início na minha empresa eu tinha um sócio que fazia toda a parte administrativa e financeira, Uhum. e depois esse sócio saiu da empresa, e eu tinha a necessidade de ter alguém então para fazer esse trabalho. Eliane, como tem uma base, né? E de administração, trabalhou em bancos, né, formada em administradora, eu convidei ela então para fazer esse trabalho comigo. A gente consegue separar muito bem. É lógico que dentro da empresa, quem está no comercial está sempre sendo mais agressivo, tentando aceitar maiores desafios, e quem está no financeiro é sempre mais reservado, né, mais retraído. E aí isso sempre tem um clash, seja marido e mulher, mas sempre o diretor comercial e o Sim, financeiro vão sim. estar sempre em disputa, né? Mas a gente deixa isso lá dentro. Nunca houve, e aí isso já se vão aí 15 anos pelo menos dessa forma e funcionando super bem. Muito bem. Danilo, qual que é o principal desafio da sua empresa? Hoje, o desafio, né, desde a sua fundação, é trazer para o mercado um novo modelo de você inovar, que você não precisa trazer grandes investimentos e muito focado na forma de pensar, pensando em pessoas, né? Então, a inovação, ela parte muito por pessoas. Hoje você tem, falando um exemplo aí do mundo portuário, dentro de um porto você tem a principal cadeia de valor é de você receber uma carga, armazenar e entregar, Uhum. né? Então você passa por diversos processos, tanto regulatórios quanto processos operacionais que são necessários para atender vários interessados dentro da cadeia, né? Seja armador, seja navio, seja despachante, seja cliente, transportador, enfim, diversos meios. E com isso é um processo que é feito e sempre fica. Mas por que que você faz? Não, porque sempre é feito dessa forma. Sempre é feito dessa forma. Não, se eu não fizer assim, se eu errar aqui, eu posso ser demitido. Ou seja, você fica refém de um processo, do modelo criado. E você deixa de ter a capacidade criativa de pessoas, passando as pessoas a serem analistas de processos daquela área. Ou seja, ela executa processos daquela área, ela não tem inteligência da área, né? Por exemplo, analista de processos de segurança do trabalho não traz uma inteligência de segurança do trabalho. Isso é uma regra, tem suas exceções e muitas, tá? Mas a prática da inovação é você sempre pensar no processo ou no modelo e ver uma forma de você melhorar, exponenciar aquilo, né? Toda a cadeia é importante. O mais importante é o cliente final, né? E com isso, você entendendo o seu papel dentro dessa cadeia, você consegue melhorar
o modelo de trabalho mediante pessoas. As pessoas trabalhando diferente e pensando diferente, sendo suscetíveis a erros curtos, pequenos, você consegue melhorar o processo. Melhorando o processo, você aporta a tecnologia. E a tecnologia hoje extremamente avançada, com inteligência artificial, tomada de decisão, você consegue aportar isso mediante um processo. Se você pega a tecnologia eficiente, a mais moderna que existe no mundo, e coloca numa empresa que não tem preparação de processo, ou não tem pessoas alinhadas com uma cultura de inovação, você não consegue. Então, o desafio é trazer, não a melhor parte da tecnologia para uma empresa, mas sim trazer a possibilidade de inovar, trazendo resultado imediato mediante um baixo investimento de tempo e dinheiro, né? Que o tempo é um dos valores mais importantes da pessoa. Dando um exemplo, você tem empresas que têm uma área grande de pessoas que faz um processo específico para atender um objetivo, e essa pessoa que é o diretor da área, ele demora 3 horas, 2 horas por dia para analisar um relatório e tomar uma decisão. E nem tem todas as informações e sempre vai muito no feeling porque ele conhece. E é natural, né? Quanto mais experiência, você vai mais conhecendo. Mas você fica muito na análise de sentimento, fora as 2, 3 horas. Aí você soma quanto custa essas horas diárias. E mais um monte de gente que começa a criar um monte de mecanismo manual em Excel, que aí 99% das empresas usam o Excel, para você trazer isso. E aí você perde, tanto o diretor comercial perde a capacidade de você vender mais, explorar o mercado e ter o cognitivo mais apurado dentro do cliente, trazendo uma nova solução. Dentro do operacional, você melhorar cada vez mais a performance do seu produto, fazendo um trabalho operacional e tendo muitas pessoas executando o processo e deixando de ter capacidade criativa. Verdade. Partindo disso, você mexe num processo. Você muda as pessoas da forma de pensar e mexe em processo, trazendo etapas de trabalho, trazendo etapas de modelo. E aí você traz automação de etapas, ou seja, reduzindo o custo operacional, trazendo eficiência. Pensando nesse diretor, você consegue trazer aquilo que ele precisa de uma forma rápida, sem ter o custo das 3 horas. Só que muitas empresas hoje, empreendedores, até grandes C-levels, eles não conseguem ver isso, né? Muitos já conseguem, muitos conseguem conversar, tudo, mas você tem uma boa parte que ainda tem uma resistência a um modelo de mudança, né? Então, o que eu digo é que o Brasil em si, o brasileiro em si, ele é muito adaptável à mudança, em função de diversos aspectos que nós temos aí humano, porém, ele é muito difícil, falta adaptação dele a um novo modelo de trabalho, muito por conta da segurança de trabalho, do CLT, da posição que ele está, e também muito por conta de um aspecto de o medo da falha, o medo do erro. E o mercado agora é muito mais dinâmico, muito mais exigente, né? Com certeza. E é assim, quando você traz a competição, você melhora. O que aconteceu com o Porto, Mauro, que você conhece? Como que era até os anos 2000, 2005 no Porto? Exatamente. Você não tinha qualquer competição. Naturalmente, as empresas não precisavam evoluir. Né? O mercado era acomodado de certa forma, né? Era muito acomodado. Sim. Não que ele não buscava, não precisava. Não precisava. E não era demandado para isso. Não era demandado para isso. E as evoluções, elas vieram muito em função de características externas, como navios maiores que precisavam de um portainer, né? São os guindastes aí maiores, para justamente não ter a manobra da operação. A questão do container, que veio em 1950, que foi utilizado pelo mundo. E a inovação mais disruptiva que teve nos últimos anos no Porto foi um regulatório que o governo, a Receita Federal coloca, que é a questão de você ter o OCR, que é você olhar a câmera, né, as placas do veículo e do container, por um acesso. Quando eu entrei na Libra no Z37 em 2012, eu tinha em cima do gate lá, né, da portaria, uma pessoa avaliando, fazendo gestão de avarias. Anotação manual. Anotação manual. Você vai em qualquer porto na Europa, não existia isso. E aí a Receita Federal coloca isso, ou seja, muda o conceito de uma automação de portaria, que você consegue trazer informações e dados para medir capacidade e outros fatores para uma ponta da cadeia do terminal. Só que dependeu de um regulatório. E hoje, como você tem uma grande competição aí entre terminais, naturalmente você começa a evoluir o modelo.
Só que você tem um agro que está muito à frente, você tem um mundo financeiro, que é praticamente uma empresa de tecnologia, né? O banco, hoje, a cadeia de valor dele é fazer o melhor uso do seu dinheiro, né? No empréstimo, uso, mas é a tecnologia que é a área fim. E hoje, o mundo logístico, ele está trabalhando para essa evolução. Uhum. Muita coisa para acontecer, mas a percepção já mudou e a evolução ela tá constante. E a gente traz uma consistência de um modelo de mais de 9 anos, apresentando uma forma diferente de trabalhar com a inovação, pensando sempre num resultado direto para o business, para o negócio que a gente está inserido. Muito bom. Mauro, falando um pouco sobre a associação comercial. Como é que tá lá? Você tá com algumas estratégias? Como é que você pensa em estratégias para realmente acontecer o crescimento das empresas locais? A gente fez um trabalho muito grande na gestão anterior, de estruturação para poder devolver Uhum, mais para o associado e para a sociedade em geral, né? Então, nós oferecemos cursos, tem um programa em desenvolvimento de relacionamento entre as empresas, entre os associados, que é para fomentar negócios e também discutir desafios e oportunidades, né? A gente tem a questão das ODS, né? As questões de ESG, isso tudo é discutido para que as empresas possam trocar experiências, né? Para poder crescer. E eu acho que esse é o nosso grande desafio agora, né? O que que a gente pode estar colocando de ferramentas para as empresas poderem crescer. o que que você acha, assim, das empresas novas, né? Tem muita empresa abrindo e fechando hoje em dia, né? Uhum. A vida de uma empresa, por estatísticas até do Sebrae, não tem vidas muito longas, né? É. Muitas empresas, lógico. Mas assim, você acha que o empreendedor, a pessoa que começa, o empresário que abre uma empresa, ele tá receptivo? Ele tá receptivo para aprender, para realmente buscar, fazer parte da associação comercial, fazer cursos, ir até o Sebrae? Você acha que isso acontece? Ou a pessoa acha que é boa numa coisa, e aí ela fala: se eu sou bom, se eu sei fazer pão, eu vou abrir uma padaria. Você acha que ainda tem isso? O maior problema, eu acho que por que que as empresas fracassam nesse início, falta de planejamento, falta de conhecimento, principalmente financeiro, né? Então as empresas acabam entrando se aventurando, né? E depois tem aí né, uma decepção, você acaba encerrando a sua atividade. Uhum, Não só a associação, o próprio Sebrae, uhum. várias instituições estão sempre fazendo aí divulgação. Quem procurar, quem buscar apoio, vai encontrar em diversas entidades, a SS é uma delas. Eu acho que é muito mais uma falta de conhecimento. Talvez aí tenha um pouco, acho que, de uma questão até de Ministério da Educação, né? O Brasil não tem uma cultura muito de ensinar Uhum. finanças, né? A gente deveria ter isso na escola. Então, noções de contabilidade, mesmo para finanças pessoais, né? Por que que o brasileiro tem tanta Exatamente. dívida, né? Problemas com cartão de crédito, ou no ano passado com os cheques predatados e afins. Estavam entregando a idade aqui, mas eu acho que isso é uma questão cultural do brasileiro, e isso é uma questão também de governo. Mas o que a gente faz é tentar dar as ferramentas. Aí a CS Jovem faz um trabalho muito legal, porque você tem encontros, uma série de dinâmicas. Quem está ali convivendo naquele ambiente, que você não precisa ser associado para estar lá, você tem a oportunidade para entender e buscar as ferramentas para evitar entrar nessas furadas, né? E que escola ou faculdade ensina você a empreender? É. Como que você abre um CNPJ? Como que você registra, dá um alvará do seu negócio? Como que você registra num meio ambiente, numa CETESB, né? Falando aqui no estado de São Paulo, mediante o seu negócio? Qual que é o melhor KNAI para você colocar o seu negócio mediante aquilo que você tem? Então, hoje, o empreendedor, ele trabalha muito olhando uma oportunidade de mercado. Só que ele deixa de enxergar, assim como eu, quando eu abri, deixa de ver diversos aspectos tributários, fiscais, que acabam trazendo um problema muito maior. Então, Essas questões burocráticas que às vezes emperram, né, um negócio. e a cultura do Brasil, né, acrescentando o que o Mauro falou, né, ratificando e acrescentando,
Nossa cultura é sempre criação de seletização, ou seja, vou crescer, vou ser um diretor de engenharia, vou ser um diretor de tecnologia, vou trabalhar registrado numa grande empresa ou concurso público. Ou É. seja, nós somos ensinados a serem empregados, não empregadores. Cultura assistencialista, Postura né? assistencialista. Esse é o principal ponto. Ou seja, a educação no país muda muito. Então, hoje a gente vem dessa forma. E aí, como muda essa forma? A CS, Sebrae, entre outros, mas muito mais uma prática aberta do empreendedor que tem uma oportunidade de conseguir buscar ajuda e apoio. Hoje você tem uma internet lotada de vídeos, ou seja, conhecimento não Sim. falta na internet e gratuito. Sim. É muito mais você se conectar e se relacionar com quem participou de uma forma similar de uma jornada como você está e ver quais são os caminhos a seguir. E aí, com isso, você consegue evoluir. Mas no Brasil, há uma dificuldade muito grande. Em busca de crédito, em busca de qualquer apoio financeiro ou financiamento. A mesma questão da prática do mercado. Ou seja, você está começando agora, não vou falar com você. Ou seja, você tem um ponto onde o empreendedor, principalmente do meu lado, quando oferece serviço, né, ele tem uma resistência negativa. Né? Quem é você para falar comigo onde eu estou numa empresa? Ou seja, a solução ela vem, mas está adepto ao risco? Ou seja, e a inovação? Né? A inovação ela passa por uma empresa num processo de compras, venda, faturamento financeiro, que é a parte que calcula o risco, né, que fica nessa retenção, como você disse. Mas todas as áreas elas precisam inovar, não apenas naquilo que você entrega para o cliente. E aí, quando você se posiciona, tem um produto, uma solução eficiente nesse mercado, que vai fazer sentido para uma empresa X ou para uma pessoa X, a pessoa precisa entender qual que é o valor agregado que ela vai ter. Não a referência a um pré-conceito de um microempreendedor que está tentando trazer uma vida. Esse é o grande ponto. Verdade. A gente falou aqui há algum tempo sobre gestão de pessoas e muita gente ainda tem dúvidas de como falar. Ai, que difícil montar um time afinado, né? Eu quero saber de vocês dois. Como que é o processo seletivo na empresa de vocês? O que vocês priorizam para admitir alguém? Olha, depois o Danilo vai falar bem disso, que ele tem um programa interessante de formação de talentos aí. Olha, não Eu sabia acho disso. que essa é a grande questão. Você, dependendo até, no meu caso, eu tenho um segmento muito nichado. Então, é difícil eu encontrar alguém no mercado que tenha conhecimento de P&I. Então, eu tenho que buscar alguém que tenha um conhecimento similar ou aproximado, né? Que trabalhe numa agência de navegação, no dia a dia de documentação de um navio, e aí a gente vai treinar internamente. Tem os cursos online que dão lá fora, tudo, e o nosso próprio treinamento interno. Então, o que a gente busca? Muito mais o caráter da pessoa, a personalidade, né? Pessoas que realmente têm objetivos de crescimento, né? Que têm vontade de aprender, de crescer como pessoa, né? Então, são aspectos gerais que você tem que analisar para poder identificar naquele candidato uma pessoa que realmente vai valer a pena um investimento. Porque consome muito tempo para você preparar alguém. Depois entra o segundo desafio, que é você manter essa pessoa, porque como existem, né, o mercado, isso falando em mercado em geral, as pessoas que você retira que estão ali ainda precisam ser lapidadas, a partir do momento que ela está pronta, ela passa a ser interessante para o mercado. E aí você tem uma competição. O mercado do Danilo é bem agressivo, né, nesse aspecto. Sim. Então, eu acho que isso, eu acho que o que leva você até, né, a ter mais ainda esse programa de coaching, né, de treinamento, aí, de formação de talentos. Na Modal GR, independente da função, né, primeiro falando aí, qualquer pessoa, né, a gente sempre prioriza trazer dentro do nosso processo de formação e formar novos profissionais. Porque caráter você não muda. Princípios e valores você não muda da pessoa. Você consegue trazer a melhor habilidade técnica possível, desde que você tenha 3 pontos. Primeiro é o princípio e a cultura.
né, é você fazer a validação, que é o que o Mauro falou de caráter. Mesma linha. Se uma empresa tem os seus valores, ela precisa ser usada e trabalhada, né, e fazer tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Né, sempre tem transparência e a verdade de tudo aquilo que você faz. Então, a gente busca pessoas alinhadas com isso. Tendo esse alinhamento, a gente trabalha muito em 2 aspectos. O primeiro ponto é uma capacidade de aprendizagem, ou seja, o quanto a pessoa tem uma capacidade de novas aprendizagens, né? E o segundo e o último ponto é a execução disso, ou seja, o quanto que novo que ele aprendeu e executou. Nós estamos num mundo hoje da era digital, tudo é para ontem, tudo é rápido. Uma tecnologia que saiu o ano passado já está obsoleta, já temos uma nova. Ao mesmo tempo, como que eu passo um desenvolvedor que trabalha uma tecnologia A para ir para uma B, se ele não tem uma capacidade de aprendizagem forte, ele aprendeu aquilo e só sabe aquilo? Ao mesmo tempo, você tem uma adaptabilidade. Quando você fala em inovação, você precisa ser disruptivo de um modelo que você não necessariamente segue o modelo A ou B. Você segue o modelo que mais adequa no cliente, trazendo soluções A, B e C junto, coisa que vocês nunca foi feito. Mas você tendo um aporte de tecnologia, um padrão, você consegue resolver. Então, para qualquer vaga, a gente trabalha muito desses aspectos. No nosso processo de formação, né, a gente trabalha sem qualquer conhecimento e habilidade técnica, né, da função. Que aí, quando você trabalha com um player, um sênior, um responsável comercial, naturalmente, você precisa ter algumas técnicas daquela pessoa. Não dá para você trazer um líder comercial sem experiência no início. Sim. Então, você precisa ter aí alguns requisitos. Mas quando falamos de um processo de formação, a Modal GR, por principal alavanca de crescimento dela, é trazer a formação de novos profissionais alinhados ao modelo de inovação. Quando você traz isso, surgiu mediante uma oportunidade no mercado, porque faltam profissionais no Brasil inteiro, em Santos não é diferente, e falta bastante. Então, a gente criou um processo de formação onde a gente forma a nossa mão de obra, trazendo essas 3 características como muito forte, onde a gente escolhe os melhores profissionais, colocando no modelo de inovação, né, hoje um modelo onde ele é desafiado a todo momento, né, durante o período de 10 semanas, trazendo todo o período de desafio, fazendo coisas que eles nunca fizeram, dentro das características da função, do trabalho, nada externo, ou seja, não gera nenhuma receita direta para a empresa fazendo aquele trabalho. Ao mesmo tempo, ele consegue evoluir. E muitos alunos saem profissionais muito mais preparados do que um júnior de 2 anos no mercado, que trabalha da mesma forma, foi estagiário fazendo aquela verificação de assinatura ou botando um documento para assinar, mas é de tecnologia, nunca fez uma tecnologia na vida, profissionalmente falando, não tem aplicabilidade, mas está 2 anos como júnior. Então, a gente coloca um modelo onde a gente consegue antecipar a formação. E como o empreendedor cresce? Ele cresce tendo pessoas fortes ao seu lado. Então, você conectando pessoas daquele que você tem como propósito, princípio, você consegue trazer uma empresa mais forte, um modelo mais forte. E trazendo direcionadores de propósito, né? A Modal GR, ela tem como seu BREG principal é transformar a Baixada Santista na principal capital de tecnologia e inovação do país. Potencial tem. Se eu colocar números aqui, que vocês 2 sabem, sim, ela tem. Mas, trazendo a conexão disso, degradação de futuro, ou seja, onde você quer chegar? Qual que é o seu ponto? Não há salário no mundo que transforma uma pessoa trocando de posição. Com isso, a gente tem um baixo turnover. Muito abaixo de uma média de mercado. A média do mercado total e de TI, ele é 4, 5 vezes maior do que o mercado tradicional. Então, com isso, você alinha a propósito de pessoas, alinha as melhores pessoas e consegue trazer uma direção. Trazendo o propósito, por que é de capital de tecnologia? Somos a única não capital que não depende do IPTU, certo? Temos o maior porto do hemisfério sul na cidade, onde tem uma ampla potencial de tecnologia. Temos mais de 30 comunidades independentes de tecnologia, que são ONGs, grupos anônimos que estudam tecnologia, mediados por profissionais de alta gestão e direção em empresas de São Paulo que moram em Santos. Santos é uma oferta interessantíssima, né, de oportunidade nessa área, né? E
o volume de universidades e faculdades técnicas. É. Então, você soma isso, você tem fora a renda per capita da região, tudo planície, Você falou perto do do estado de São déficit Paulo, de- perto da cidade de São Paulo. De profissionais da área, o último número que eu tive, acho que eram 300 mil, não sei se 380. 380 mil a falta de profissionais nessa área, né? Só que Você tem vê muito... como tem oportunidade nesse Muito, país, né? muito mesmo. Você vê que, olha, agora o papo tá começando a ficar bom, já me avisaram que a gente tá no fim. Aí, quando começa a ficar bom, a gente tem que terminar. 30 minutos passa muito rápido. Eu quero falar duas coisinhas pra gente terminar. A primeira é a gestão de tempo. O Mauro viaja bastante, consegue administrar bem o seu tempo no trabalho, na associação comercial, tem outros cargos aí de liderança e ainda consegue passar um tempo em família, ter uma vida social e viajar. Como é que você faz? Amarra tudo isso aí? É uma loucura, né? Mas não, a gente primeiro, olhando pela empresa, além da Brasil P&I, nós temos a Bowline, que é uma empresa que está desde 2003, que é uma empresa realmente de engenharia, faz inspeções, perícias em equipamentos portuários e marítimos. A gente tem uma equipe muito boa, então os gestores têm total capacidade, né, de fazer o dia a dia da empresa. Então, o nosso trabalho é buscar novas oportunidades, novos desafios, e aí isso dá liberdade para conseguir desenvolver outras atividades. A tecnologia, hoje em dia, é muito fácil você trabalhar, principalmente pós-pandemia, né? Você poder fazer reuniões por vídeo. Então, isso, para a parte da associação, ajuda muito também. As nossas reuniões de diretoria são híbridas, né? Então, a gente procura sempre estar lá presencialmente. Eu acho que sou um presidente que procura estar muito por lá, mas essas ferramentas ajudam muito. Então, é lógico que o dia, né, a gente não fica só dentro das 8 horas tradicionais de escritório. A gente tem que ter uma dedicação muito maior, né? Uhum. E aí, a família, quando... né, é bom que a esposa trabalha junto, então ela já entende e está junto nesse mesmo objetivo, mas de vez em quando a gente tem que tirar um pouquinho também para aproveitar as crianças, né? Verdade. É um desafio. No meu caso, eu tento trabalhar aquilo que é o foco, né? Ou seja, trazendo ali prioridade. O que você delega, o que você não faz, o que você pede para fazer um planejamento, o que você decide. Então, trabalho aí, tomar de decisão onde se torna irreversível alguma mudança, ou precisa tomar uma decisão. Mas tem-se uma estrutura hoje, a Modal GR, que eu trabalho numa zero execução, muito mais na estratégia de direção dela. Com isso, faz com que eu consiga ter tempo, né, escasso, mas tempo para conseguir tocar algumas frentes, algumas ações estratégicas da empresa. Danilo, onde é que você, só pra gente terminar agora, onde é que você desenvolveu essa liderança? Você foi atleta também, isso ajudou? Sim, não, handball. Handball, Eu joguei handball minha infância, comecei lá quando eu tinha meus 9 anos, comecei a jogar na escola, fui pro clube, fiquei alguns anos aí como federado, jogando no Campeonato Paulista, Brasileiro, enfim, e entrei no Mackenzie e joguei no Mackenzie. Aí eu joguei no Mackenzie mais por diversão. Aliás, 2 Mackenzie. E aí eu fiz sistema de formação no Mackenzie, aí eu fazia na Atlética de Tecnologia e joguei lá. E o esporte, ele me ajuda muito a trazer o espírito de liderança. Eu era capitão do time na época que eu jogava. Não era o melhor, mas era o líder do time, o capitão do time, né? Sempre, em muitos momentos. E isso me trouxe uma base, uma bagagem muito grande para justamente trazer o time no momento que estava perdendo, como que eu consigo trazer o time junto para ganhar. Ao mesmo tempo, numa empresa, você tem gente desanimada com um projeto ruim ou cliente que está insatisfeito, como que você muda esse jogo? Então, a liderança, o âmbito esportivo, né, o mundo esportivo, ele ajuda muito. Se quer ajudar alguma criança a ser um futuro empreendedor, acho que o esporte coletivo se torna muito melhor. Com certeza. Bom, chegamos ao fim. Obrigada pela participação. Obrigada, Danilo. Obrigado, Mauro. Obrigado a você. Obrigado. Vocês encontram o nosso podcast na editoria de A Tribuna, no YouTube e no Spotify. Obrigada e até a próxima. Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Apoio Prefeitura de Santos.